Bem-vindas e bem-vindos ao CSA TV, o canal de notícias das Américas em português. O meu nome é Atahualpa Fidel e hoje, excepcionalmente, estou substituindo a apresentadora Carol Coelho, que está apresentando a primeira Conferência Sindical das Américas. Seguem agora os nossos destaques. As mulheres perderam 54 milhões de empregos devido à pandemia. A América Latina pode levar mais de 5 anos para se recuperar da pandemia, diz o FMI. Segundo estudo elaborado pela ONU, os países mais poluentes do mundo em quantidade de emissões são China, Estados Unidos, União Europeia, Índia, Federação Russa e Japão. A CEPAL destacou os efeitos ambientais causados pela pandemia. E a CSA realizou a primeira Conferência Continental de Comunicação Sindical. A abertura da primeira Conferência Continental de Comunicação Sindical contou com participantes de 20 países, após um grande trabalho prévio e participativo com a elaboração de um documento base e 3 reuniões subregionais da América Central, Andina e Cone Sul. Além da pré-conferência de mulheres e jovens, a CSA iniciou sua Conferência Continental de Comunicação Sindical. Após incorporar as trocas e sugestões das conferências anteriores, o documento base, que contém 3 eixos, foi discutido durante os primeiros dias de conferência. A primeira instância, na quarta-feira, 27 de outubro, foi sobre a democratização da comunicação e a segunda reunião foi sobre comunicação popular e o último dia tratou sobre comunicação sindical. A abertura do primeiro encontro virtual contou com a presença de centrais sindicais de 20 países das Américas e foi conduzida pelo artista uruguaio Tabaré Cardoso, que fez um show de música popular uruguaia. Seguiram-se as boas-vindas e as saudações de Fred Raymond, presidente da CSA, Sharon Burrows, secretária-geral da CSI, e Dorothy Vojard, diretora regional da FES Sindical. Com a moderação de Rafael Freire, secretário-geral da CSA, o debate da Conferência sobre a Democratização da Comunicação foi apresentado por Altamiro Borges, do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé, e Patrícia Vigegas, presidente da Telesur. Jordânia Urenha, secretária de Políticas Sociais da CSA, foi encarregada de apresentar o documento base antes da mesa de discussão sobre democratização da comunicação, e o secretário de Educação e Formação, Cícero Pereira, apresentou o documento base na área de comunicação popular, e Bárbara Figueiroa, secretária de Desenvolvimento Sustentável da CSA, apresentou a terceira parte do documento sobre comunicação sindical. E o Dia Internacional contra as Mudanças Climáticas foi comemorado no último dia 24 de outubro, estabelecido pelas Nações Unidas. Segundo o relatório elaborado pela ONU, os países mais poluentes do mundo são a China, os Estados Unidos, os países da União Europeia, a Índia, a Federação Russa e o Japão, enquanto os membros do G20 geram 75% dos gases de efeito estufa no mundo. Embora o relatório indique que, no caso da América Latina, Argentina, Brasil e México são os maiores poluentes, a região como um todo emite menos de 10% das emissões tóxicas totais para a atmosfera, informa a CEPAL. Embora as emissões per capita desses países representem 1/3 das emissões da Europa ou dos Estados Unidos, são especialmente vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas devido à sua situação geográfica e climática, sua condição socioeconômica, demográfica e institucional, e a alta sensibilidade ao clima de seus ativos naturais como florestas e biodiversidade, indica a CEPAL. Entre os principais efeitos negativos causados pelas mudanças climáticas estão a elevação do nível do mar, a mudança na estrutura das chuvas, o degelo das calotas polares, as mudanças nas regiões agrícolas e a mudança climática que afeta os ciclos de cultivo e sua produção, além do reaparecimento de doenças que pareciam definitivamente erradicadas. E a CEPAL destacou os efeitos ambientais causados pela pandemia. Apesar da deterioração acelerada do meio ambiente e dos ecossistemas do planeta, ainda não há mudanças na orientação das políticas públicas voltadas para um novo modelo de desenvolvimento, alertou José Luiz Samaniego, diretor da Divisão de Desenvolvimento Sustentável e Assentamentos Humanos da CEPAL.
Ele destacou que a pandemia de Covid-19 acelerou as tendências estruturais em direção à degradação do meio ambiente e acrescentou que somente durante a crise sanitária foram gerados 585 milhões de toneladas de resíduos plásticos sanitários no mundo. 85% desses resíduos vêm de 35 países e 5 deles são da América Latina, incluindo México. Soma-se a isso um aumento acelerado da motorização nas grandes cidades, com o uso mais frequente de motocicletas, disse o representante. Samaniego destacou que os efeitos da pandemia de Covid-19 não são apenas para a saúde. Ele ressaltou que a poluição aumentou e a qualidade do ar piorou na maioria dos grandes centros urbanos. Outro problema se relaciona aos cortes nos orçamentos destinados à proteção ambiental. No caso de países como Colômbia, México, Brasil, Argentina e El Salvador, a redução das verbas para o meio ambiente foi de 35% entre 2016 e 2020. Outro efeito da pandemia foi a queda da renda familiar, impactando no aumento do número de pessoas despejadas, que buscam assentamentos como moradia, apontou a CEPAL. E no México, o Greenpeace realizou um ato para pedir medidas urgentes de combate às mudanças climáticas. Entre a selva e um depósito de petróleos mexicanos, a Pemex, o Greenpeace realizou um protesto na região de Tabasco para exigir do governo mexicano o combate às mudanças climáticas na véspera da cúpula COP26. Diante de um gigantesco isqueiro que queima o excedente de gás proveniente da região marinha do sudoeste do Golfo do México, os integrantes da organização alertavam que a crise climática havia atingido o México. Para Pablo Ramírez, especialista em energia e mudanças climáticas do Greenpeace, a política energética promovida pelo presidente Andrés Manuel López Obrador não é compatível com os objetivos nacionais e internacionais de redução das emissões de gases de efeito estufa, razão pela qual pediu um maior compromisso ambiental. Exigimos que o México leve a sério seus compromissos climáticos e estabeleça medidas eficazes para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mas, acima de tudo, medidas para se adaptar às mudanças climáticas que já afetam milhões de pessoas neste país, disse o especialista em energia e clima do Greenpeace. A campanha foi realizada entre a costa do Golfo do México e os arredores da refinaria Dos Bocas, projeto que recebeu críticas da comunidade internacional. O Greenpeace exigiu justiça energética em Tabasco diante dos efeitos das mudanças climáticas. Para Leira Lara, diretora de campanha do Greenpeace, o desenvolvimento econômico e o respeito aos direitos humanos podem derivar de um modelo de energia renovável, diferente e que seja justo tanto para as pessoas como para o meio ambiente. Conhecidas como cúpulas do clima, as COPs, ou Conferências das Partes, cuja 26ª edição será realizada na cidade escocesa de Glasgow, entre o dia 31 de outubro e 12 de novembro, constituem o fórum político de mais alto nível para enfrentar a crise climática. E as mulheres perderam 54 milhões de empregos durante a pandemia. A pandemia gerou a perda de milhares de empregos no mundo. As mulheres foram as mais afetadas, principalmente dos setores de manufatura e serviços, segundo informações da Organização Internacional do Trabalho. De acordo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, 74% das mulheres assumiram apoio à educação à distância de seus filhos, em comparação com 4,8% dos homens. Desde o início do confinamento, as mulheres muitas vezes ficaram trancadas com seus agressores sem qualquer rede de apoio, além de assumir praticamente todas as tarefas de casa. É necessário tornar visível a situação das mulheres no contexto da pandemia. Nesse sentido, não apenas a saúde física ficou em risco, como também a saúde mental. Segundo informações do Banco Interamericano de Desenvolvimento para 2020, sua saúde mental e emocional foi observada mais prejudicada por exaustão crônica, ansiedade, depressão e solidão. E a América Latina pode demorar mais de 5 anos para se recuperar da pandemia, diz o FMI. O diretor regional do FMI, Nigel Chalk, informou esta semana que a América Latina pode levar mais de 5 anos para recuperar as economias nacionais. Segundo ele, a inflação é definitivamente uma preocupação na região.
Ao mesmo tempo, existe um contexto muito diferente em comparação com os ciclos inflacionários anteriores na região. A inflação atualmente não é oriunda da demanda, e sim fruto de variáveis macroeconômicas, como a variação cambial motivada pelas incertezas no mercado financeiro. Com isso, os bancos centrais são obrigados a fixar taxas de juros cada vez mais altas como a primeira medida de combate à inflação, mesmo que isso não resolva a causa estrutural do problema. Quanto à questão da estagnação econômica, devemos buscar a dinamização em um cenário pós-Covid-19 para a América Latina, disse o representante do FMI. E a falta de combustíveis provocou uma greve que paralisa o Haiti. A falta de combustível provocou uma greve no Haiti, além da violência das gangues armadas. As manifestações, no entanto, transcorreram sem nenhum incidente. No primeiro dia da greve nacional, as pessoas ficaram em suas casas e as ruas tiveram pouco movimento, com apenas alguns transeuntes e vendedores ambulantes. Algumas barricadas foram formadas com queima de pneus, além do bloqueio de ruas em diferentes pontos da cidade de Porto Príncipe. Mesmo com pouco movimento nas ruas, houve confrontos armados entre a polícia e membros de gangues armadas, apesar do ocorrido não estar relacionado ao movimento grevista. A greve de 3 dias foi convocada principalmente para protestar contra a falta de combustível, situação que se agravou nas últimas semanas. A falta não apenas impossibilita a locomoção de veículos, mas também afeta o funcionamento de quase todas as instituições ou empresas, já que os geradores movidos a derivados do petróleo são a principal fonte de energia elétrica do país. E a coordenadora da ONU em Honduras alerta para a necessidade de ações voltadas para os problemas estruturais do país. Alice Shackelford disse que é necessário fortalecer a esperança no país centro-americano e olhar para as causas estruturais dos problemas em Honduras. Segundo ela, este ano vamos assinar um novo quadro de cooperação para o período de 2022 a 2026, muito focado no fortalecimento da esperança no país, nas suas instituições, olhando as causas estruturais da pobreza, da desigualdade, das migrações, para que ninguém seja deixado para trás, disse a coordenadora da ONU em Honduras. Ela também lembrou que o país é um dos fundadores da ONU e que o trabalho realizado pela organização é marcado pela cooperação com o governo e com a sociedade civil. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, lançou uma agenda comum que se centra em princípios muito importantes para Honduras, justamente para pensar nos novos arranjos de um contrato social no contexto do Covid-19 que tem agravado as desigualdades e a fragilidade da própria institucionalidade, acrescentou a representante das Nações Unidas. E mais de 10 mil trabalhadores da John Deere realizam uma greve sem precedentes. Esta e outras notícias no próximo bloco. Mais de 10 mil trabalhadores da John Deere, empresa de tratores e implementos agrícolas, entraram em greve depois que membros do sindicato United Auto Workers rejeitaram um aumento salarial de 5% a 6%. Esta é a primeira paralisação da empresa em mais de 30 anos. A Frente Unitária dos Trabalhadores, o sindicato mais importante do Equador, apresentou ao parlamento um projeto de reforma trabalhista que se contrapõe a outro anunciado pelo governo do presidente Guillermo Lasso, considerado como antitrabalhadores. Milhares de membros da Confederação Sindical da Coreia do Sul participaram de uma manifestação contra a política trabalhista do governo, o que também foi uma greve geral, visa expor os problemas trabalhistas na corrida para as eleições presidenciais marcadas para o ano de 2022. Mais de 6 mil migrantes de várias nacionalidades marcham em direção à Cidade do México. Cerca de 6 mil migrantes, a maioria do Haiti, El Salvador, Honduras e Guatemala, formaram uma caravana do município mexicano de Tapachula, na fronteira com a Guatemala, com o objetivo de chegar até a Cidade do México, no centro do país, onde esperam regularizar a sua situação em um escritório do Instituto Nacional de Imigração. Devido à desarticulação de outras caravanas pelas forças de segurança mexicanas, desta vez a estratégia será caminhar em grupos e sem deixar ninguém para trás para não ser surpreendido pelas autoridades. Instituições de direitos humanos apoiam a marcha para garantir a saúde e segurança dos migrantes que realizam a marcha.
E as mulheres indígenas levantam a sua voz contra a desigualdade. As mulheres indígenas levantaram a sua voz contra a discriminação. Cada uma delas tem uma ou mais histórias para contar sobre como enfrentam o desrespeito por motivo de raça, etnia e até mesmo idade. As mulheres indígenas lutam diariamente pelo respeito e pela garantia dos seus direitos ancestrais. Isso ocorre através do reconhecimento mútuo e da união para enfrentar o machismo e outras formas de opressão e violências estruturais. As mulheres indígenas representam 8,5% da população da América Latina e do Caribe, ou seja, são 28 milhões de mulheres, segundo o relatório do Vínculo Continental de Mulheres Indígenas das Américas. E apesar dos avanços no respeito aos seus direitos, a discriminação ainda persiste, e essa situação mantém o fosso de desigualdade na região. Essa desproporção se reflete nas condições de pobreza que ainda mantém as populações indígenas, que afetam especialmente as mulheres, mas também no acesso desigual à justiça, educação, saúde e participação política, disse a especialista do Escritório Regional para a América Latina e Caribe da ONU Mulheres, Bárbara Ortiz. Na América Latina, a discriminação é latente, tanto em países com percentuais significativos de população indígena, como Bolívia, Guatemala ou México, quanto naqueles com percentuais menores, como Argentina ou Uruguai, comentou Ortiz. Para a representante da ONU Mulheres, os governos latino-americanos devem eliminar as múltiplas formas de violência a que estão expostas as mulheres indígenas e promover a sua participação na política, garantir o acesso à educação, saúde, respeitar seus costumes e línguas nativas, além de ter dados desagregados e estatísticas que contribuam para o desenvolvimento de políticas públicas ao seu favor. E os indígenas do Equador denunciam a exploração da Amazônia na Corte Constitucional. Uma coalizão de organizações indígenas e ONGs apresentou ao Tribunal Constitucional do Equador uma ação direta de inconstitucionalidade de um decreto presidencial que promove a duplicação de produção do petróleo no país. Trata-se do Decreto Executivo 95 do presidente do Equador, Guillermo Lasso, que ordena diversas ações para aumentar a atual produção de petróleo, que não chega a 500 mil barris por dia, para chegar até 1 milhão. A ação de inconstitucionalidade alega que a decisão do Executivo viola o direito internacionalmente reconhecido dos povos indígenas, a consulta prévia e ao consentimento livre e informado, além de outros direitos coletivos e de natureza assegurados pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Nemonte Nenquimo, líder do povo Guarani do Equador, declarou que a ação é um processo contra o presidente Lasso porque, na realidade, vemos que ele não está respeitando o direito à vida e à natureza. Distinguida no ano passado pelo Prêmio Goldman, considerado o Prêmio Nobel do Meio Ambiente, a ativista disse que os decretos presidenciais representam uma ameaça a todas as nacionalidades da Amazônia equatoriana. Nosso território não está à venda, afirmou o presidente da Confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador, Leônidas Issa, que chefiou a representação que entregou a ação, condenou a decisão presidencial que ignorou os povos indígenas sem levar em conta os efeitos nefastos e negativos que significaram a exploração para toda a Amazônia equatoriana. Exigiu também que imediatamente qualquer pretensão de pôr em prática o decreto sobre a duplicação de produção seja suspensa, desde que não seja garantido o direito à consulta livre e informada. As políticas aprovadas pelo governo Lasso para intensificar a produção de petróleo e mineração no país têm o objetivo declarado de dinamizar a economia e reduzir a pobreza. No entanto, as organizações indígenas condenam que sua experiência ao longo de décadas mostra que os benefícios não chegam às comunidades e que a atividade extrativa acarreta riscos e desastres irreparáveis para a natureza e seu modo de vida. Arqueólogos peruanos realizam uma descoberta que pode reescrever a história do país. Arqueólogos peruanos realizam descoberta que poderia reescrever a história do país. Um cemitério atípico da civilização Moche foi encontrado em escavações no Centro Cerimonial de Santa Rosa de Pucallá. A localização do achado permite reconstruir a dinâmica de interação entre diferentes civilizações, datadas de 400 anos antes de Cristo. O Ari, o primeiro império da América do Sul pré-hispânica, que atingiu o seu ápice entre os séculos 7 e 13, nem sempre precisou usar a violência para dominar a costa do atual Peru. Já a civilização Moche, que dominou a costa norte do Peru entre os séculos 2 e o século 7, não era tão homogênea quanto se pensava. Uma série de 3 templos foram encontrados com oferendas, com animais sacrificados, mas também corpos humanos foram localizados.
Segundo o arqueólogo Edgar Bracamonte, diretor do projeto arqueológico, seriam oferendas e rituais relacionados ao início da construção, por uma população local com muita influência da cultura Wari. As escavações arqueológicas continuam a resolver esses enigmas, graças a um fundo de doações administrado pelo Ministério da Cultura do Peru e com apoio de empresas locais. Eu sou Atahualpa Fidel, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, Uruguai. Muito obrigado por nos acompanhar.